Nós precisamos de homens que foram marcados pelo Senhor, ao invés de homens que só têm informações sobre Jesus. Nesse vídeo eu vou te ensinar algumas chaves que mudaram a minha vida, que têm mudado a minha vida, sobre profundidade em Deus. Oi, meu nome é João, sejam bem-vindos ao nosso canal Vida na Vida aqui no YouTube. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como viver uma vida mais profunda em Deus. Eu queria começar esse assunto falando de um texto que eu gosto muito, que está lá no capítulo 4 de João, que fala sobre a cura de um filho de um oficial. E a Bíblia diz que esse oficial ele ficou sabendo que Jesus estava na mesma cidade que ele, e aí ele vai logo de encontro a Jesus, e ele estava longe de casa, né? Esse centurião estava longe de casa, esse oficial. E a Bíblia fala que ele perguntou, ele clamou para Jesus curar o filho dele. E aí o Senhor responde para ele, vai em paz, seu filho já está curado. A Bíblia diz que ele se apegou a isso, ele creu na palavra que o Senhor tinha liberado e ele voltou para casa. Enquanto ele voltava para casa, ele recebeu a notícia de que o filho dele foi curado. Cara, esse assunto fala muito comigo, esse texto sempre falou muito comigo, porque creu sem nem mesmo ter visto o filho dele ser curado. E às vezes eu acho que isso falta muito em nós, sabe? Falta muito essa fé convicta, essa fé firme que esse homem teve. Sem ele ver, sem ele perceber, sem ele sentir, ele simplesmente creu e voltou para a terra dele. Enquanto ele estava voltando, o filho dele foi curado. E eu gosto muito disso, desse texto também, que fala a fé desse homem, como a fé desse homem foi acompanhada por uma atitude, por uma ação. Ele foi rápido em obedecer, ele foi rápido, assim que ele creu, ele foi. Então, isso falta muito em nós hoje, sabe? Falta muito essa convicção, essa firmeza, essa convicção inabalável de que nós cremos e de que o que nós cremos, o que nós estamos esperando vai acontecer. E eu queria que você pensasse comigo agora, que a gente refletisse nesses principais, nos grandes homens de Deus, né, ao longo da história. E cara, se eu for parar pra pensar, todos esses homens, eles se apegaram muito forte à fé que eles tinham, sabe? Eles eram homens de muita fé, eles eram homens de uma convicção inabalável. Claro que tinha as dificuldades, os momentos difíceis, as crises, elas não invalidam a natureza da fé e a profundidade da mesma, mas eu gosto muito também, por exemplo, de Paulo, quando ele encontrou com Jesus no caminho de Damasco, sabe? Jacó, quando ele lutou com o anjo, sabe? Todos esses homens, eles foram marcados pelo Senhor. Uma experiência que marcaram a vida deles para sempre. Eles nunca mais foram os mesmos. E uma analogia que eu sempre faço muito, né? É a vida de Pedro também. Tipo, quando Pedro saiu do barco, sabe? Ele foi com muita fé. E ele foi o único que andou sobre as águas, né? Ele, tipo assim, ele desrespeitou uma lei da física, tipo, ele quebrou uma lei da física, então, uma lei da natureza. Então, cara, olha a fé que esses caras tinham, sabe? A ponto de fazer você andar sobre as águas. E eu acho que falta muito isso em nós, sabe? Falta o anseio, falta a expectativa, sabe? Onde não tem expectativa, não pode haver desejo, né? Onde não tem desejo e vice-versa, né? Não pode haver expectativa. E onde não tem expectativa, não existe uma fé verdadeira. Não existe uma fé genuína. E a palavra fala, né, que sem fé é impossível agradarmos ao Senhor. Mais uma vez, no livro de Hebreus, no capítulo 12, a palavra vai dizer assim: portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo o que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. E eu te recomendo muito a ler Hebreus, tem a parte, capítulo 11 de Hebreus, que fala sobre os heróis da fé. Lá vai estar detalhadamente todos os grandes heróis da fé. E cara, é isso, sabe? Existe uma corrida para nós, existe uma vida para nós, uma jornada para nós. Existe um processo que o Senhor nos chama para viver. E existe uma recompensa. Mas para a gente encontrar ela e para a gente receber ela, nós precisamos passar pelo processo. Nós precisamos ser homens firmes, inabaláveis, homens que não são rasos, que não são inconstantes. Em outras palavras, né, o que é a inconstância? A inconstância é quando você não enxerga valor na recompensa. Ou seja, como o povo de Israel não pôde entrar na terra prometida, por quê? Porque eles não viam, eles não enxergavam a recompensa, né, à altura do sacrifício que seria exigido deles. E muitas vezes é assim com a gente também. A gente não vê valor na recompensa eterna, no reino vindouro, na recompensa que o próprio Senhor nos dará, na própria fidelidade do Senhor em ser aprovado por Deus. A gente não enxerga isso como uma recompensa válida ou à altura dos sofrimentos, das tribulações, das dificuldades, das provações e tentações que a gente enfrenta. Então a inconstância é quando você coloca o aqui e o agora no lugar da recompensa eterna. Quando você inverte isso, né? Ao invés de você olhar para a recompensa eterna, você olha só para o aqui e para o agora. Como eu vou me sentir, o que eu vou ganhar com isso? Tem que ser agora algo visível, algo imediato,
Mas não, todos esses caras, todos esses grandes homens de Deus, eles ansiavam por uma recompensa eterna, por uma recompensa que viria depois e não agora. Então, em outras palavras, assim, né, a fé, ela é essa capacidade, né, esse poder de Deus que nos faz postergar a recompensa, que nos faz postergar a gratificação imediata, para que a gente alcance uma recompensa superior, para que a gente alcance um nível maior, sabe? E mais uma vez a gente sempre fala sobre esse assunto, sobre o fim dos tempos, sobre a gente estar caminhando para coisas bem específicas e pontuais na história e a necessidade de vigilância e de preparação para esse tempo do fim. Mais uma vez eu bato nessa tecla e eu falo que realmente pela gravidade das coisas que nós estamos vivendo e estamos para entrar na história, nós precisamos de homens firmes e inabaláveis, sabe? Eu gosto muito de um autor que chama A.W. Tozer. Ele falou uma coisa muito pontual no livro dele. Ele diz assim, nós precisamos de homens com uma percepção profética, né? Homens que têm conhecimento e discernimento dos tempos. Mas tudo que a gente tem são homens que só têm bolsas de estudo e nada mais. Então, tipo assim, nada errado, né? Claro, né? Só para contextualizar, nada errado com uma bolsa de estudo, com uma faculdade, né? Mas o que ele quis dizer é essa prioridade das coisas, das primeiras coisas em primeiro lugar. É essa prioridade de, primeiro, eu preciso ser um homem que discerne os tempos. Um homem que tem conhecimento de Deus, um homem que tem conhecimento das coisas eternas, ao invés de gastar a minha vida única e exclusivamente para qualquer outra coisa que não seja isso. Aí ele falou muito isso e isso mexeu muito comigo, porque eu lembro que nessa época eu estava na faculdade e eu estava envolvido, né, num projeto também. Eu formei em biomedicina, né? Então eu sou da área da saúde e eu já passei por esse momento, né, por essa área. E eu lembro que eu vi isso e eu falei assim, cara, é isso, nossa, que surreal, que pontual que ele falou. Tipo assim, como eu falei, nada errado, né? Não é o meu chamado, não foi o que o Senhor me chamou para fazer. Ele permitiu, claro, que eu fizesse faculdade, que eu terminasse a faculdade. Foi um tempo que eu não estava não nos caminhos do Senhor, mas foi um tempo que eu realmente não tinha muito discernimento e fazia as coisas por fazer. Então, mas mesmo assim, na graça do Senhor, Ele permitiu com que eu passasse e terminasse minha faculdade e aprendesse com isso. E isso foi uma das coisas que eu aprendi, sabe? Tipo assim, eu não podia gastar a minha vida em coisas passageiras, em coisas desse mundo, e esquecer das coisas eternas, e esquecer do meu principal chamado, que é estar diante do Senhor, conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. E aí sim, eu serei um homem que irá discernir os tempos e todas as coisas, né? Igual a palavra fala, né? O homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Então, e a palavra também diz que o Senhor nos deu o seu Espírito para que nós conhecêssemos o que por Ele nos foi dado. Então, isso mexeu muito comigo, sabe? Nós precisamos de homens com discernimento, de espíritos, de pessoas, de tempos. Nós precisamos de homens firmes e inabaláveis na fé, que acreditam, que esperam, que pagam preço, passam pelo que tiver que passar, que abra mão do que tiver de abrir mão, mas homens firmes e inabaláveis como Moisés, como Abraão, como Paulo, como Jacó, como eu falei aqui, né? Como os discípulos, os apóstolos. Então, preste atenção nisso, foca nisso, tenha cuidado com isso, avalie a sua própria vida, você mesmo, e busque ser uma pessoa com discernimento, com conhecimento de Deus, que discerne todas as coisas, como a palavra diz, e não se perca só nas coisas visíveis e de agora, desse mundo, porque tudo isso vai passar, mas as palavras do Senhor são eternas. E eu me lembro quando eu abri esse versículo que dizia assim, vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, recebam a recompensa. Versículos tipo assim, sabe? Falando sobre recompensa, falando sobre perseverar, sobre ser aprovado por Deus. E eu falava, cara, é isso, eu preciso perseverar, mesmo que eu não esteja vendo ou sentindo algo, porque existe uma recompensa. O Senhor espera de mim, né, que eu seja aprovado. Por ser aprovado perseverando, eu vou ser aprovado buscando e perseverando e permanecendo naquilo que eu já ouvi. E eu me lembro que de uma forma que eu não sei explicar muito bem, eu encontrava meio que uma paz, sabe, naquilo. Mesmo sem ver, mesmo sem sentir, mesmo sem receber aquilo que eu estava buscando, de uma forma que eu não consigo explicar, sobrenaturalmente o Senhor me dava graça mesmo, poder, porque a palavra fala isso, que nós somos guardados pelo poder de Deus. Pedro, nas suas epístolas, ele fala isso. Então, de uma forma que eu não entendia o poder de Deus, a graça dele me mantinha, me guardava, que mesmo sem eu entender, eu continuava ali perseverando, eu continuava ali buscando, sabe? Então, eu acho que falta essa busca contínua, essa fidelidade da nossa parte de tipo assim, o Senhor fez a parte dele e agora nós precisamos fazer a nossa. E igual a palavra fala, né? Tão somente permaneçam naquilo que vocês já ouviram, né? Andem segundo aquilo que vocês já ouviram, né? Colossenses fala isso. Colossenses, Filipenses, se eu não me engano agora. Então, eu acho que um problema muito grande também que a gente tem visto, a falta de busca, sabe? Persistir em buscar, sabe? Todos esses homens, eles encontravam o Senhor, mas isso não impedia eles de buscarem mais. Eles encontravam e eles buscavam mais.
Eles encontravam, eles voltavam e buscavam mais. E às vezes a gente fica parado, sabe? A gente busca, a gente encontra, mas aquilo a gente para. A gente não busca mais como esses homens viviam, como esses caras buscavam, né? Tipo, os discípulos, né? Eles viam todo tempo, né? Jesus curar, fazer os milagres. E eles não estavam satisfeitos, não estava bom para eles. Eles queriam mais, né? Eles continuavam andando com Jesus, aprendendo com Jesus. Cara, isso foi muito um divisor de águas na minha vida, sabe? Eu me lembro que no começo da minha caminhada com o Senhor, eu tinha muito problema com dúvida, tipo assim, com razão mesmo, sabe? Eu não conseguia entender é, claramente, eu não conseguia entender racionalmente o que estava escrito. E eu não entendia que tinha que ter a iluminação do Espírito. Óbvio que tem a parte da nossa razão, mas também tem que ter a parte do Espírito que ilumina o nosso entendimento e nos abre para a verdade do Evangelho. Eu sempre estava ali, pela graça do Senhor em mim, claro, né? Buscando mais. Então, mesmo eu não tendo visto, mesmo eu não tendo, assim, experiências muito fortes com o Senhor, mesmo eu não sentindo, eu continuava ali, eu continuava buscando. Então, eu acho que a gente tem que se examinar, sabe? Como a palavra diz, o homem examine a si mesmo. E para pensar agora, né? A sua vida com o Senhor, a sua caminhada, a sua jornada. Tipo assim, essa fé que você diz que tem, ela é realmente, tipo assim, tudo para você? Você realmente está se apegando a ela com todas as suas forças, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, mesmo se nada acontecer, você continuar acreditando, você continuar crendo e permanecendo. Lembro também de um versículo que está lá em Efésios 1. Efésios sempre foi um texto que eu li muito. Efésios 1 fala algo que uma vez foi muito pontual na minha caminhada, que me ajudou muito, sabe? A suportar, como eu disse anteriormente. Nem sempre eu enxergava, nem sempre eu sentia. Essas revelações, essas pequenas revelações que o Senhor ia me dando na palavra, ela ia me dando força para suportar as provações, as dificuldades, as tentações. Então, lá em Efésios 1, no versículo 17, a palavra diz assim: peço para que Deus, nosso Senhor, Jesus Cristo, Pai da Glória, né, vos dê espírito de sabedoria e de revelação, no conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, herança dos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, o que cremos segundo a atuação da força do seu poder. Então, Paulo está falando aqui que existe uma recompensa, e que para nós enxergarmos essa recompensa, nós precisamos do espírito de revelação e de sabedoria. Então, nos faltam homens que tenham revelação, homens que tenham espírito de revelação e de sabedoria, para que eles conheçam aquilo que o Senhor nos deu, para que esse homem, essas pessoas tenham essa revelação do chamado de Deus, como a gente leu aqui, para a vida delas, do que está esperando elas. Já parou para pensar nisso? O que está te esperando? Por que você crê no que você crê? E o que você está buscando através da sua fé? Se você não sabe responder isso, claramente está faltando revelação. E a palavra diz aqui, existe uma herança para nós, uma herança incorruptível, que o Senhor nos assegurou com as suas preciosas e maravilhosas promessas. Tem outro texto lá em Hebreus 5 fala que Jesus ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu para ser aprovado pelo Senhor. Então, ou seja, existe uma aprovação, uma herança, uma recompensa, como eu disse, e para a gente ser aprovado, a gente precisa passar por esses momentos de provação, tentação. E às vezes a gente fica parado nesses momentos, sabe? A gente fica estagnado nesses momentos. E nos falta revelação e sabedoria, como eu disse, para nós enxergarmos além, para nós enxergarmos a era vindoura, o reino vindouro, para nós enxergarmos a recompensa eterna. Sabe? Aquilo que é imperecível, que o ladrão e a traça não corroem, que é eterno. E um outro texto que eu gosto muito é a história de Caleb, né? A história de Caleb tá lá em Números, capítulo 14. A palavra diz assim: mas o meu servo Caleb, eu o levarei para a terra em que entrou, e a sua posteridade a possuirá, porque teve outro espírito e perseverou em seguir-me. Aqui o contexto é que o povo ele estava murmurando antes de entrar na terra prometida, né? Então a Bíblia fala que existiu um homem, se levantou um homem chamado Caleb, que ele tinha um espírito fervoroso, ele tinha um espírito de muita coragem, sabe? De fé inabalável, como eu disse. E a Bíblia fala que muitos dos israelitas não puderam entrar na terra prometida porque eles foram rasos, inconstantes e acomodados. Eles resmungaram, eles murmuraram e o Senhor impediu que eles entrassem na terra. Mas Caleb e a posteridade dele, por causa
da atitude deles, eles encontraram a recompensa, eles foram recompensados. Então, por causa do espírito deles, por causa do posicionamento deles. Nós precisamos de pessoas assim, nós precisamos de homens que sejam como Caleb, que tenham um espírito fervoroso como o de Caleb, um espírito corajoso como o de Caleb, um espírito que não é raso, que não é acomodado e que não é inconstante. Com certeza, né? Sem sombra de dúvida, a inconstância, ela tem matado a nossa fé, tem matado, atrapalhado absurdamente a nossa caminhada, a nossa jornada. É isso que eu queria falar para vocês, né? Uma pequena reflexão de um livro que eu li há muitos anos atrás, que eu lembrei e que me abençoou muito, sabe? Eu acredito muito que às vezes a gente não precisa de respostas claras, mas às vezes a gente precisa de uma pergunta, né? De um questionamento que vai realmente nos ficar com uma pulga mesmo atrás da orelha, que vai nos fazer pensar e questionar, que aí sim isso vai levar a uma concretização, a algo claro, a uma coisa definitiva, assim, né? Então, espero que vocês tenham gostado muito. Deixem aqui nos comentários as suas experiências, as suas dúvidas, o que vocês acharam, o que vocês estão passando, se faz sentido isso pra vocês. E um abraço pra vocês, sejam bem-vindos mais uma vez e até o próximo vídeo.